Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Vamos aqui fazer a correção aqui das provas, da prova do INSEJA 2018, aqui as questões fáceis dessa prova que pelo menos eu considerei como fáceis, né? Talvez alguns de vocês podem achar que algumas questões dessas difíceis. O objetivo aqui, pessoal, não é fazer a correção passo a passo, todas as continhas, mas apenas mostrar como que você pode aqui resolver a questão e chegar no resultado. Lembrando também, essa prova aqui de 2018 é considerada por alguns professores como a prova mais difícil de matemática, né, desde 2017 aqui do INSEJA, na nova versão. Então, vamos estar aqui começando hoje com a questão de número 31 que eu separei para vocês, que diz assim: um comerciante de tapiocas e sucos decide aumentar em 10% o valor arrecadado com a venda conjunta de seus produtos. Ele já decidiu que o aumento no valor do copo de suco será de 15%. A quantidade de tapiocas e copos de suco vendidos é igual. Os valores atuais para a venda de uma tapioca e de um copo de suco são de R$ 3,00 e R$ 1,00, respectivamente. Considere que o volume de vendas não será alterado. O novo valor de venda da tapioca em real deverá ser igual a... Então, pessoal, essa daqui é uma questão de porcentagem e talvez aqui a maior dificuldade é você entender, né, o que a questão pede. Eu vou mostrar aqui, passo a passo, né, como que eu resolveria aqui essa questão. Eu espero que vocês consigam entender. Então, a questão fala que esse comerciante ele quer aumentar em 10% o valor arrecadado com a venda conjunta de seus produtos. A venda conjunta aqui, no caso, é a tapioca mais o suco, que ele vende junto, né, de forma conjunta. E a tapioca mais o suco junto custam R$ 4,00. E ele quer aumentar essa venda conjunta, no caso, o preço da tapioca do suco, em 10%. Então, 10% de R$ 4,00 é 40 centavos. Então, agora a tapioca mais o suco vai passar a custar R$ 4,40. A questão fala também que ele já decidiu que o aumento no valor do copo de suco será de 15%. Então, se o copo de suco custa R$ 1,00 e vai ter um aumento de 15%, isso significa que vai passar de R$ 1,00 para R$ 1,15. Só que a questão está perguntando agora qual vai ser o novo valor da venda da tapioca. Então, se o suco aqui vai aumentar 15 centavos e a venda conjunta vai aumentar 40 centavos, então qual vai ser o preço no aumento aqui da tapioca? Vai ser 40 centavos menos 15 centavos. Então, a tapioca aqui vai aumentar 25 centavos. De tal forma que nós vamos ter aqui a venda da tapioca mais o suco. Então, o suco vai aumentar 15 centavos, que é 15% de R$ 1,00. A tapioca, então, vai aumentar 25 centavos. E esses dois aqui vão ter um aumento conjunto, né, de 40 centavos, que é o que o comerciante quer, aumentar, né, a sua venda conjunta em 10%, e 10% de R$ 4,00 é 40 centavos, conforme a gente já calculou aqui. Então, qual vai ser o preço da tapioca? Vai ser R$ 3,00 mais 25 centavos, por isso que vai ser aqui, gabarito letra A, R$ 3,25, tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa questão. Vamos aqui para a nossa questão de número 32, uma questão aqui de gráfico, questão bem simples, bem rápida de resolver. Então diz assim a questão: uma pessoa que nasceu em 1970, curiosa sobre a taxa de analfabetismo daquele ano, observou o gráfico que informa o percentual das pessoas analfabetas com 15 anos ou mais. Então aqui nós temos o gráfico, né, que mostra a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil entre 1940 e 2010. Então aqui nós temos o gráfico e a questão pergunta: qual é a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais em 1970? Então, aqui nós temos os anos e aqui nós temos a porcentagem. Então, como ele está perguntando do ano de 1970, basta a gente vir aqui em 1970 e olhar qual é a porcentagem, qual é a taxa, né, de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais aqui nesse ano.
nós já estamos vendo aqui que essa taxa é de 33,6%. Gabarito aqui, pessoal, letra C, viu? Bem tranquila de resolver, não é? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão aqui que vai dizer assim, questão número 35. Em um aquecedor elétrico do tipo resistivo, a potência elétrica desenvolvida em watt é dada pela expressão P é igual a V ao quadrado dividido por R, sendo V a tensão elétrica da rede aplicada ao dispositivo e R a sua resistência elétrica em ohm. Considere que esse aquecedor possa ser ligado a diferentes valores de tensão e que ele esteja inicialmente conectado a uma rede elétrica com 110 volts. Sua resistência elétrica, que pode ser modificada pelo acionamento de uma chave, tem seu valor inicial igual a 10 ohms. Ao se mudar para uma cidade onde a tensão é 220 volts, o proprietário troca a chave da resistência do equipamento para a posição R, que aqui é a resistência, né, igual a 20 ohms. O valor da potência desenvolvida no aquecedor nessa nova situação em relação ao valor da anterior será o... Então, pessoal, basta aqui jogar os valores na fórmula. Nós sabemos que nós temos a fórmula, né, que já foi dada aqui pela questão, que a potência é igual a V ao quadrado dividido por R. E nós sabemos que esse V é a tensão elétrica e o R é a resistência elétrica. Então, aqui na situação 1, nós temos que o V é igual a 110 volts e o R, que a nossa resistência, é igual a 10 ohms. Então, basta que jogar na fórmula. Nós vamos ter que a potência vai ser igual a 110 ao quadrado dividido por 10. Nós sabemos que 110 ao quadrado é a mesma coisa que 110 vezes 110. Então, fazendo aí 110 vezes 110, nós vamos chegar aqui, isso é igual a 12.100. Nós vamos ter, então, 12.100 dividido por 10, isso vai ser igual a 1.210, e isso daqui vai ser em watts, 1.210 watts. E agora, nós temos aqui na situação 2, que a voltagem é 220 e a resistência é igual a 20. Então, basta jogar aqui na fórmula, né? V ao quadrado dividido por R. Então, nós vamos ter 220 ao quadrado dividido por 20, e 220 ao quadrado é a mesma coisa que 220 vezes 220. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar que 220 vezes 220 é igual a 48.400. 48.400 dividido por 20, isso é igual a 2.420 watts. Então, a questão está querendo saber aqui, o valor da potência desenvolvida no aquecedor nessa nova situação em relação ao anterior será o quê? Nós estamos vendo aqui 1.210. Se você multiplicar por 2, isso vai ser igual a 2.420. Então, isso é a mesma coisa que a situação 2 vai ser o quê? O dobro da situação 1, ou seja, 2 vezes mais. Por isso que o gabarito é aqui a letra C, ok? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 36. Para verificar a existência de um vazamento, uma residência teve seu consumo de água registrado durante 3 dias consecutivos. No primeiro dia, foi registrado um consumo de 2,5 vezes 10 ao cubo litros, no segundo dia, de 3 vezes 10 ao quadrado litros, e no terceiro dia, 0,5 vezes 10 ao cubo litros. E a questão quer saber, o consumo total de água registrado nessa residência durante esses 3 dias em litros foi... Então, pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, você tem que saber, né, essa questão aqui está em forma de notação científica, ou em potência de 10, podemos assim dizer. Então, basta você descobrir, né, saber quantos que é 2,5 vezes 10 ao cubo. 2,5 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que é a mesma coisa que 2,5 vezes 1.000. Porque nós sabemos o quê? Que 10 ao cubo é a mesma coisa que o 10 multiplicado por ele 10 por ele 3 vezes, né? Então, é a mesma coisa, 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10.
Então, é isso que eu fiz aqui. Eu multipliquei 2,5 vezes 1.000, que deu 2.500. Aqui eu multipliquei 3 vezes 100, porque 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é igual a 100, não é? Então, 3 vezes 100 é igual a 300. E aqui eu fiz 0,5 vezes 1.000, porque nós já sabemos que 10 ao cubo é igual a 1.000. Então, 0,5 ou meio vezes 1.000 é igual a 500. Então, agora eu somei 2.500 mais 300 mais 500. Isso deu igual a 3.300. Só que aqui também a resposta está em potência de 10. E a gente tem que descobrir, a gente tem 3.300 e a gente quer passar para a potência de 10, então basta você fazer, calcular aqui, ó, vamos colocar aqui em potência de 10. Então a vírgula está aqui, eu vou deslocar ela uma, duas, três vezes, até parar aqui no 3,3. Isso vezes 10, né? Como nós andamos aqui 3 casas, vezes 10 aqui ao cubo. Por isso que o nosso gabarito aqui dessa questão vai ser a letra C. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se você multiplicar 3,3 vezes 10 ao cubo, isso vai ser a mesma coisa que 3.300. Que você vai ter a mesma coisa que 3,3 vezes 1.000, porque nós sabemos que 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000, tudo bem? Vamos então prosseguir. Questão 38. No mercado, há vários tipos de caixa de bombons. Algumas embalagens contêm 400 gramas de chocolate. Por causa do aumento nos custos, algumas empresas decidiram manter os preços praticados, mas diminuir a quantidade de chocolate de cada embalagem. Em um supermercado, um cliente observou a seguinte situação: caixa de bombom, 400 gramas a R$ 8,40, e assim na caixa de bombom 2, caixa de bombom 3, caixa de bombom 4. Então a questão continua dizendo: esse cliente comprou uma das caixas, aquela que apresentava o menor preço por grama de chocolate. A caixa comprada foi a de número. Então, pessoal, para resolver essa questão, é uma questão assim bem simples, só que a única dificuldade aqui é que é bem chato fazer as continhas. E se ele quer saber o menor preço por grama, então você vai ter que dividir para cada caixa de bombom desse, para você descobrir qual é o preço, né, que a pessoa paga por cada grama, qual é o preço em real que a pessoa paga por cada grama. E para isso você ia ter que dividir R$ 8,40 por 400, dividido por 400. Você ia ter que dividir R$ 7,56 por 378, dividir R$ 7,81 por 355, dividir R$ 7 por 332. Então, fazer essas continhas pode ser difícil para uns, para outros não, mas o que é verdade aqui nessa questão é que ela é bem trabalhosa. Então, aqui nós já temos as divisões feitas e a gente tem que descobrir aqui qual é o menor preço por grama. Nós estamos vendo aqui que isso acontece aqui na situação 2, que o preço por grama é igual a 0,02 ou 0,020. Por isso que o nosso gabarito aqui, pessoal, vai ser a letra B. Tudo bem? Igual eu falei para vocês, aqui não tem como a gente fazer todas as continhas. É mais mostrar o que você deve fazer, e aí é importante que você faça essas continhas aí com papel e caneta sem usar calculadora. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 39. O gráfico descreve a expectativa de vida do brasileiro, medida em ano, nas 5 regiões do Brasil, relativa a 1980 e 2010. Segundo as informações, a região que apresentou a menor variação na expectativa de vida de 1980 para 2010 foi a região Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, pessoal, nós temos que descobrir aqui qual foi a região que apresentou a menor variação. E para isso, nós vamos ter que fazer aqui uma subtração, uma diferença. Então, você vai ter que calcular para cada região. Por exemplo, aqui região Sul, 75,80 menos 66, qual é essa variação? Qual é essa diferença? É igual a 9,80. Para a região Norte, 70,70 menos 60,70. Isso teve uma variação de 10.
Região Nordeste, 71,20 menos 58,20. Teve uma variação de 13. Região Centro-Oeste, 73,60 menos 62,90. Isso vai dar uma variação de 10,70. Então, como ele quer saber a região que apresentou a menor variação, nós estamos vendo que isso aconteceu aqui na região Sul, que teve uma variação de 9,80. Por isso que o nosso gabarito aqui dessa questão vai ser a letra A. Bem, vamos aqui para a próxima questão. Questão 42. Para receber os turistas das Olimpíadas de 2016 no Brasil, o dono de um albergue resolveu montar uma estrutura coberta para acampamento. Para isso, ele levantou 4 pilastras de sustentação perpendiculares ao chão. Qual é o ângulo formado pelas pilastras e o chão? Talvez aqui a única dificuldade é você desconhecer o que significa a palavra perpendicular. Mas quando a gente estuda ângulos, isso é uma questão assim bem simples, porque perpendicularidade é uma propriedade geométrica que descreve duas retas que se encontram formando um ângulo reto de 90 graus, né? Então, quando a gente tem um ângulo de 90 graus, a gente diz que nós temos um ângulo aqui, ele é perpendicular. Por isso que o nosso gabarito aqui, pessoal, vai ser a letra B, ok? Vamos aqui para a nossa próxima questão, uma questão aqui de média, né? Então, nós temos aqui, um vendedor de frutas resolveu anotar o lucro obtido em cada mês em uma tabela. Então, nós temos aqui o mês de janeiro, o lucro mensal, fevereiro, o lucro mensal e assim os outros meses. Em um estudo de projeção de lucros, foi calculada a média mensal dos lucros nesse quadrimestre. O mês em que o lucro mensal mais se aproximou dessa média foi. Então, para resolver essa questão, primeiro nós temos que calcular a média. E a média, vocês sabem que a gente tem que somar, né, os números e dividir pela quantidade de números que nós estamos somando. No caso aqui, nós vamos somar quantos que é 309, mais 325, mais 322, mais 313 e dividir por 4, porque é a quantidade de números que nós estamos somando. Fazendo essas contas, nós vamos chegar que a média é igual a 317,25. Mas a questão não acaba aqui. Ela quer saber em qual mês aqui o lucro mensal se aproxima dessa média. Então nós vamos olhar aqui de qual mês está a média, qual mês o lucro mensal está mais próximo de 317,25. E nós podemos olhar aqui que isso vai ser ou no mês de março ou no mês de abril, porque esses são os números mais próximos de 317,25. E para a gente descobrir qual desses dois números está mais próximo de 317,25, basta a gente fazer aqui uma subtração, né? Uma continha de menos. Então, pegando aqui para o mês de março, vamos calcular aqui 322 menos 317,25, isso vai dar 4,75. Calculando aqui para o mês de abril, nós podemos calcular fazendo aqui ao contrário, né? Porque a gente só quer saber qual é essa proximidade. Então, vamos fazer aqui 317 menos 0,25 menos 313, isso vai dar uma diferença de 4,25. Então, qual mês o lucro mensal mais se aproximou dessa média? Ou seja, qual número está mais próximo de 317,25? É o número, pessoal, aqui 313, ou, como a questão quer saber, isso aconteceu aqui no mês de abril. Então, por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Ou seja, depois que você descobriu a média, basta você saber qual número desses aqui ou qual mês está mais próximo, mais se aproximou da média. Nós já calculamos aqui que é o mês de abril. Vamos aqui para a próxima questão. Também uma questão de média. Questão 50. A tabela descreve o consumo nacional de agrotóxicos e afins por área plantada no Brasil, referente ao período de 2000 a 2005. Nós temos aqui, né, o consumo nacional de agrotóxicos e afins por área plantada. Então, no período de 2000 a 2005, a quantidade média anual de agrotóxicos e afins consumida no país, em quilos por HA, foi mais próxima de. Então, basicamente, nós temos que calcular a média. Nós já falamos que a média você soma esses números e divide pela quantidade de números que você está somando, que no caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, vamos calcular aqui quantos que é
3,2 mais 3,1 mais 2,7 mais 2,9 mais 3,4 mais 3,2. Isso é igual a 18,5. 18,5 dividido por 6, que é a quantidade de números que nós estamos somando, isso vai se aproximar mais de 3,08, por isso que nosso gabarito aqui vai ser a letra C, ok? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Uma questão aqui bem simples também, né? De coordenadas cartesianas. O mapa da figura, sobreposta por um sistema de coordenadas cartesianas, representa o local onde uma embarcação foi vista pela última vez. A guarda costeira da cidade de Fortaleza suspeita de naufrágio. As coordenadas que correspondem ao ponto indicado no mapa são. Então aqui basta você olhar as coordenadas e aqui você vai pegar aqui a coordenada do eixo X, você vai pegar aqui o númerozinho no eixo Y, e agora você vai escrever começando pelo X, né? Que número é o X aqui? É o 7. E que número aqui tá no eixo Y? É o 4. Então, essa coordenada aqui corresponde a esse ponto aqui, do gabarito da letra D, 7 e o 4. 7 e o 4. Essa é a nossa coordenada que essa questão aqui está falando. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. Questão aqui de porcentagem. Questão 58. Um casal pesquisou o preço de um mesmo tipo de par de alianças em 4 joalherias diferentes. Nós temos aqui a joalheria 1, que, por exemplo, no cartão de crédito, esse par de aliança custa R$ 600, mas se comprar à vista tem um desconto de 14%. E assim para a joalheria 2, 3 e 4. E a questão quer saber, em qual joalheria o valor do par de alianças para pagamento de dinheiro é menor? Em outras palavras, em qual joalheria dessas, né, o par de alianças com desconto é mais barato? Então, para isso, você vai ter que calcular quantos que é 600 menos 14% aqui para a joalheria 1. Fazendo essas contas, isso vai dar 516. Para a joalheria 2, você vai ter que fazer quantos que é 555 menos 5%. Isso vai dar igual a 527,25. Para a joalheria 3, você vai ter que fazer quantos que é 650 menos 20%. Isso vai dar igual a 520. E para a joalheria 4, você vai ter que fazer quantos que é 550 menos 6%. Isso vai dar R$ 517. Então, qual joalheria o preço do valor do par de alianças está saindo mais barato? Nós estamos vendo, né, que isso acontece aqui na joalheria 1. Por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra A. Lembrando, pessoal, que tem várias formas de calcular a porcentagem, mas eu só vou fazer, não vou ter como fazer de todas aqui, porque pelo tempo, né? Não tem como ficar calculando continha por continha. Mas 600, vamos colocar aqui, 600 menos 14%. Então, nós temos que calcular quanto quer, né, 14% de 600. Então, para isso, basta você fazer 600 vezes 14 sobre 100, porque porcentagem, né, é uma fração centesimal. Então, você pode fazer o quê? Cancelar aqui, exportar 0 com 0, 0 com 0. Nós vamos ter que 6 vezes 14, ou 14 vezes 6. 14 vezes 6, isso vai ser igual a 6 vezes 4 é 24, igual a 2. 6 vezes 1 é 6, com mais 2 vai dar 84. Então, o desconto aqui vai ser de R$ 84. Então, o que nós temos que fazer? Subtrair, né, R$ 84 de 600, e nós vamos encontrar qual o valor a ser pago aqui nessa joalheria. Então, vamos fazer aqui. Aqui vai ser 5, aqui vai ser 9, e aqui vai ser 10, que a gente precisa pegar emprestado. Então, 10 menos 4 é igual a 6, 9 menos 8 é igual a 1, e 5 menos nada, né, é igual a 5. Então, nós confirmamos aqui 516. Essas contas aqui você tem que fazer para todas as joalherias. Então, como nós não temos tempo aqui, eu já fiz os cálculos, nós confirmamos aqui o gabarito letra A. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 60. A tabela estabelece uma recomendação dada por especialistas do consumo de água diário adequado a cada estágio de vida de uma pessoa. Então, nós temos aqui uma tabelinha, né, mostrando que até 28 anos, por exemplo, essa pessoa ela tem que
Aqui nós temos aqui, né, um índice, né, que você tem que multiplicar pela massa da pessoa para encontrar a quantidade de água que ela precisa beber, né, segundo a sua massa corporal. Então, nós temos aqui, em uma casa reside uma jovem de 25 anos que tem massa de 80 quilos. Seu pai, de 70 anos, que tem massa de 60 quilogramas. E sua mãe, de 60 anos de idade, que tem massa de 40 quilos. Essa família deseja consumir diariamente exatamente a quantidade de água sugerida na tabela. Nessas condições, quantos litros de água deverão ser consumidos diariamente por essa família? Então, é uma questão aqui que você precisa prestar bastante atenção, saber fazer as continhas e saber olhar na tabela. Nós temos aqui primeiro essa jovem de 25 anos que tem massa de 80 quilogramas. Então, nós vamos olhar aqui na tabela. Até 28 anos, nós temos que olhar para cá. Então, como ela tem 25, nós vamos pegar esse número aqui, que é esse índice, 0,040. Como ela tem 80 quilos, nós vamos multiplicar 0,040 vezes 80, nós vamos encontrar 3,20 litros, que é a quantidade de água, né, que ela tem que consumir diariamente, a quantidade de água adequada, recomendada por especialistas. O pai, ele tem 70 anos, ele tem uma massa de 60 quilos. Então, vamos olhar aqui a idade, tem 70 anos, então vai estar aqui, ó, mais de 65. Então, o nosso índice vai ser 0,025. Então, como ele tem 60 quilos, basta multiplicar 0,025 vezes 60. Isso quer dizer que ele, segundo a recomendação dos especialistas, ele tem que ter um consumo diário de água de 1,5 litro. Agora vamos calcular aqui para a mãe dessa jovem, que ela tem 60 anos e tem massa de 40 quilos. Então vamos olhar aqui, 60 anos vai estar aqui e vai ter um índice de 0,030. Então vamos calcular 0,030 vezes 40, que é o quilo aqui dessa mãe, o quanto que ela pesa, isso vai ser igual a 1,20 litros. Então, como a questão quer saber quantos litros de água deverão ser consumidos por essa família, e a família é composta por uma jovem, pelo pai e pela mãe, basta somar 3,20 mais 1,50 mais 1,20, que isso vai dar 5,9. Nós vamos confirmar aqui como gabarito a letra C. Então, pessoal, essas daqui foram as questões de 2018. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficar com alguma dúvida, é só postar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Então, fique com Deus. Até uma próxima. Tchau.